Hoje o papo é reto, no frente a frente com o Toninho, estamos recebendo Ulisses, que é pré-candidato a prefeito pela cidade de Indaiatuba. É um prazer estar aqui com você, Toninho. Seja bem-vindo, obrigado mesmo, tá? É uma honra receber o senhor aqui nesse bate-papo. Eu quero que você conte um pouquinho da tua história para os nossos ouvintes. Legal. Bom, Toninho, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e conversar com o seu público. Bom, eu sou nascido em São Paulo, em Pirituba, e vim para Indaiatuba com uns 2 anos, né? Eu morei aqui em Indaiatuba por 7 anos, e aí mudei para o resto do interior, em Itu, depois voltei para Indaiatuba, e aí eu sempre fui meio conhecendo novas cidades, né? Eu morei também em Barueri um tempo, morei na Austrália, em Brisbane, por 2 anos, e agora eu estou em Indaiatuba já há 6 anos, e é um prazer estar aqui de volta, e é um prazer estar aqui nesse espaço, ocupando esse espaço político para tentar mudar um pouquinho da nossa realidade. Ulisses, é interessante, o senhor mora em Indaiatuba, uma cidade bonita que nós amamos. A gente não está brigando aqui dizendo que Indaiatuba é feia, não é isso não, a gente quer melhorias, não é isso? Com certeza. O senhor que já morou lá fora, o que o senhor pode agregar para a nossa cidade, que o senhor aprendeu lá fora, que pode trazer para a cidade de Indaiatuba para melhoria? Legal. Então, Toninho, a melhor coisa de ter conhecido novos lugares, conhecido um pouquinho desse mundão de nosso Deus, né? É conhecer as experiências que deram certo, tanto aqui quanto no exterior, e que a gente pode trazer um pouquinho para cá. Por exemplo, na Austrália tem a questão do transporte coletivo gratuito, né? Então, será que a gente não conseguiria trazer um pouco dessa realidade para Indaiatuba? Será que a gente não conseguiria trazer essa expectativa, essa perspectiva para cá? Eu acho que toda essa inovação que a gente pode construir a partir de Indaiatuba atual, que realmente é linda e nós amamos, tanto é que um bom filho a casa torna, estou aqui de volta, que a gente consiga implementar e melhorar ainda mais ela. Uma das coisas, Liz, que é muito comentado é quem pega ônibus reclama muito do preço da tarifa do ônibus, que realmente é exorbitante. Se esse transporte realmente viesse para Indaiatuba, ia ajudar muito o trabalhador, porque a nossa cidade ela tem recurso, ela tem dinheiro. Se comenta que é um dos passes mais caros, que é o bilhete da nossa cidade. Então esse projeto, com certeza, se o senhor eleito for, realmente vai nos ajudar muito. Essa ideia do passe livre é muito interessante mesmo. E na questão do transporte, eu acho que aí não compete nem falar como um morador em algum momento do exterior, mas sim como economista. Temos que pensar na questão do monopólio, né? Enquanto um transporte público ele é monopólio, ele tende a ter mais lucro, a gerar mais lucro e também a prestar, infelizmente, um pior serviço. Então são pontos de atenção que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, em Indaiatuba, apenas 16% das viagens são feitas por transporte coletivo. Isso mostra que a gente tem um espaço grande para crescer com relação à utilização desse transporte. Não seria interessante, Toninho, Sim. se você fosse trabalhar de ônibus, ao invés de gastar seu dinheiro? Com certeza. Não ia sobrar mais para você gastar com a sua família, ter mais acesso a melhores serviços, outros melhores serviços, que não o transporte, né? IPVA é um absurdo, né? Todo mundo sofre para pagar o IPVA uma vez por ano. Se sobrasse esse dinheiro a mais, não ia ser interessante? Então, é muito importante a gente pensar em possibilidades de baratearmos esse custo. E tem a ver com o número de usuários. Então, à medida que a gente melhora o serviço,
e aí em outro momento eu vou retornar a isso, é importante que a gente vise a qualidade de serviço. E hoje, se a gente nota que 50% das pessoas reclamam do tempo de espera de ônibus e do preço da passagem, e conseguimos pensar em muitas perspectivas. E são várias as perspectivas de passe livre também, são várias modalidades. Nós não precisaríamos implantar passe livre em toda a cidade, poderíamos implantar em alguns pontos, como por exemplo para melhorar o fluxo de pedestres e assim ampliar o gasto das pessoas no comércio local. Ulisses, né? Um nome difícil da gente falar, né? O rapaz tem um nome muito bonito, né? Um nome muito carismático, bacana, viu? Ulisses, o senhor que é economista, o que te fez tomar essa decisão de ser um pré-candidato a prefeito? O que te motivou a chegar a esse ponto? Bom, um economista, o que aprendemos na universidade é que as nossas decisões, elas são como icebergs. Então, a gente tem uma ponta do iceberg, são os impactos diretos das nossas decisões, e os impactos indiretos, que são normalmente muito maiores. E a economia, na economia aprendemos muito sobre isso. E é interessante porque na política é igual. Pequenas ações, por exemplo, a questão tributária, esses pequenos percentuais têm grande impacto, tanto na melhoria de vida da nossa população, quanto no impacto econômico realmente da cidade. Então, a economia traz esses benefícios, essas melhores análises, e por isso que eu acredito que um economista, nesse momento, com um orçamento de 1,2 bilhões, que Indaiatuba tem, seria a melhor pessoa para fazer a gestão desse recurso. Ulisses, o senhor como um pré-candidato a prefeito, a saúde de Indaiatuba ela é muito criticada hoje, tá? O senhor como um pré-candidato, qual projeto o senhor tem para essa área da saúde? Saúde. Na saúde, precisamos, assim como em todos os serviços que são prestados na cidade, o foco precisa ser no usuário. Esse que é um problema de Indaiatuba. Os serviços são prestados com base na redução de custo, né, que temos nesse orçamento. Então, como gastar 1,2 bilhões economizando o máximo sem atender todos os serviços. E é por isso que a CPI da saúde, por exemplo, não foi aprovada. Porque o foco não foi economizar, o gasto não foi gastar bem esse 1,2 bilhões. O gasto foi gastar do jeito mais conivente, o jeito mais fácil. Então, a saúde precisa ser reavaliada como um todo, todos os serviços, até das UBSs, que fazem um trabalho maravilhoso, mas com as perspectivas de não atender, não focar no morador de Indaiatuba, e sim na redução de gasto. Então, temos que reavaliar todo esse sistema de saúde, principalmente o que a CPI da saúde poderia ter mostrado para a gente, reavaliar. E trazer uma clareza, né? Exato. O que realmente está, com o que está sendo gasto, de que maneira está sendo gasto, isso é muito bem-vindo. O pagador de impostos precisa saber desse fato. Exato. Para onde está indo o dinheiro? E só a partir disso conseguiríamos avaliar e definir quantos anos temos de remédio a mais, quantos anos na fila está sendo realmente travada, né? Porque é isso que acontece. Em Sorocaba, quando fizeram a CPI da saúde, viram que tinham remédio para mais de 25 anos. Então, por que não executar essa mesma CPI da saúde aqui? Por que isso não parte da prefeitura? Eu tenho certeza que o resultado ia ser muito bom e transparente para os municípios. Com certeza, a transparência ela tem que acontecer em todas as áreas, isso é fato. Hoje o pagador de impostos quer saber para onde está indo o dinheiro dele, os impostos, a contribuição está indo. O senhor como economista conhece muito bem esse lado, né?
Outro ponto aí que nós vamos falar sobre segurança. A segurança hoje, o índice de violência, ele aumentou um pouco aí devido à pandemia, devido aí ao problema da violência. Eu não sei aí, mas o senhor, qual é o projeto que o senhor tem para essa área de segurança? Legal. A segurança pública é realmente um problema que tem que ser combatido, mas não uma segurança pública que tem sido defendido pelos outros pré-candidatos, né? Não precisamos de uma polícia punitiva, isso já temos, essa já é a nossa realidade. Precisamos trabalhar preventivamente e principalmente nesse momento de pandemia que estão todos ficando em casa, né? A gente tem um problema sério que é a questão da violência da mulher. E isso deveria ser tratado sim como segurança pública. Por exemplo, a questão que a gente tem a delegacia da mulher, que não é 24 horas, é uma barbárie com a mulher indaiatubana. Porque imagina assim, Toninho, os maiores casos de violência doméstica acontecem à noite, quando o marido volta do trabalho, passa no bar, normalmente, no fim de semana, né, que acontece a mesma coisa, e a mulher acaba sofrendo essa agressão e não tem para onde recorrer, vai para a polícia. E aí, se você me permite, eu vou contar um caso que no ano passado ainda, eu fazia entrega de marmitas e à noite para morador de rua no centro da cidade. E aí eu fui abordado por uma senhora com a filha dela, e ela falou que tinha acabado de fazer o boletim de ocorrência contra o marido, de violência doméstica. Ele e ela tinham sido liberados, e ele estava no caminho para casa, e ela também deveria estar voltando para casa, na verdade, da irmã dela, que foi com quem ela conseguiu a habitação naquele momento. E ela estava com medo de retornar para casa, depois de ser agredida pelo marido, com um BO na mão, e a polícia simplesmente liberou ela, esperando que alguém fosse buscar, ou na verdade não importa, isso faz parte de segurança pública também. E ela estava com medo de ser encontrado com o marido dela no meio da rua enquanto estava voltando. Então, assim, até que ponto a segurança pública é resolvida? Até que ponto compensa um carro a mais, né? O ano do veículo que a GCM toma conta, para atender realmente a mulher que acaba sendo violentada na sua casa. É muito problemático. E isso é uma coisa que não é abordado pelos pré-candidatos. Eu tenho certeza que isso passou longe de muitas respostas que você teve. Isso é fato. Inclusive, que tenha mais facilidade para se fazer um boletim de ocorrência, né? Que tenha mais, que eles gerem mais campo, porque hoje você registrar um boletim de ocorrência é um verdadeiro dor de cabeça, realmente incomoda muito, né? Que facilite mais a vida de quem abre o boletim de ocorrência. Eu quero aproveitar aí esse momento e mandar um abraço aí para toda a Polícia Militar, que a Polícia Militar ande de mão dada com a sociedade, que a Guarda Civil também ande de mão dada com a nossa sociedade. Ulisses, hoje a educação é a base de tudo, né? Tudo nós temos que passar pela educação. Na nossa cidade, já é uma cidade bem evoluída na questão da educação, mas no seu ponto de vista, o que pode se fazer para melhorar mais ainda? Legal. A nossa base dentro do pessoal hoje em Indaiatuba são majoritariamente educadores, né? Então são professores da rede pública, tanto estadual quanto municipal. E esse assunto, né? Como ajudar, melhorar a educação, passa nas nossas pautas diariamente. E tem bastante coisa a se fazer, né? Por exemplo, quando pegamos a questão das creches, né? Que basicamente 80% das crianças indaiatubanas são usuárias da rede pública de educação, pelo menos no ensino infantil. Então, assim, quem são os usuários, né? São mães e pais, né? Filhos de mães e pais que têm seus empregos diuturnamente, mas também noturnamente. Então, conseguiríamos, se a candidatura evoluir e nos tornarmos prefeito,
Poderíamos pensar na questão de dobrar a creche, né? Porque, por exemplo, a gente tem o trabalho noturno, né? Então por que não fazer uma creche noturna também? Porque a gente não pode pensar que alguém que recebe um salário mínimo ou um pouco mais do salário mínimo por ter adicional noturno consiga pagar uma babá todos os dias, né? Ou durante a semana. Então são coisas que a gente tem que pensar, e aí eu volto na questão do foco ser o usuário e não a redução de custo. Isso que é importante a gente voltar ao prisma, né? Porque isso acontece em todos os sentidos. Achei interessante esse projeto da creche à noite, é muito bem-vindo para a nossa cidade. Tem muitos pais de família que trabalham à noite e não tem com quem deixar a sua criança. Terceiro turno, né? Isso é muito bem-vindo para a nossa cidade. Parabéns pela ideia, é bem-vinda. Ulisses, com essa pandemia, com as políticas passadas, o nosso país perdeu muitos postos de emprego. Na sua visão, hoje, o que pode ser feito para abrir novos postos de trabalho através de parcerias públicas e privadas? Bom, Toninho, eu tenho um entendimento, até como uma linha econômica, que o Estado, em momentos de crise, ele tem um papel central. Então, eu entendo que tanto o governo federal, estadual e também o municipal tem muitas soluções, e eles, nesse momento de crise, serão a força matriz que tirará Indaiatuba e o Brasil da crise. Então, precisamos de uma renovação, tanto na política tributária em Indaiatuba e no país, que tragam realmente esses esforços. E uma coisa que eu tenho comentado com algumas pessoas é com relação a uma incubadora de negócios, né? Nós temos as universidades aqui de Indaiatuba, tem o Senai, a FIEC, são várias as universidades particulares, temos as indústrias, né? Então, assim, uma incubadora de negócios, o que precisa ser feito é realmente unir essas duas forças, unir quem precisa e quem tem o conhecimento científico para inovar e realmente trazer a tecnologia, né? Criar a tecnologia em Indaiatuba, e eu tenho certeza que a partir da criação de novas tecnologias, Indaiatuba volta a ser o polo industrial que sempre foi. Bacana, viu? A incubadora é muito bem-vinda. Nossa cidade, que é uma cidade industrial, que tem muitas indústrias, mas muitas mesmo, é muito bem-vinda essa incubadora. Meus parabéns aí pelo projeto, é bem-vindo para a nossa cidade. Outro ponto aqui que a gente tem falado muito são problemas crônicos, que é a questão da corrupção. Tem salvação ainda para a corrupção hoje? O que pode ser feito para combater a corrupção? Bom, no caso da corrupção, a gente tem que aceitar, por exemplo, as CPIs que a gente volta a mencionar, emplacar, porque é a partir dela que a gente vai trazer a transparência. E a transparência que o povo precisa, né? É transparência que até jornalistas, né? Vocês jornalistas estão num momento sério de problemático na democracia. E isso só vai ser trazido, melhorado, a partir realmente de uma transparência. Então, assim, o atual político, ele foi julgado em primeira instância como condenado, a partir de improbidade administrativa. Como que tratamos isso e melhoramos e evitamos que isso não aconteça, né? Através da transparência, através de uma compliance, né? de uma controladoria assertiva. E eu tenho certeza que os profissionais da rede pública, eles tentam, mas o que precisa é vontade política para fazer realmente isso acontecer e realmente mudar o jogo com relação a isso, tanto em Indaiatuba quanto no país. O pessoal, eu fico até tranquilo em falar que nunca foi condenado, então me sinto muito tranquilo em falar sobre isso. Isso é bacana, a transparência em tudo no dinheiro público precisa haver para que o contribuinte contribua e saber para onde está indo os seus recursos, aquilo que ele depositou, como o desconto aí da sua folha de pagamento, do seu salário, seja aplicado e dê retorno para ele novamente. O senhor me falou um ponto aqui que eu achei interessante, a questão da mobilidade urbana. Isso
é bem-vindo. Você acha que a nossa cidade cresceu de forma estrutural ou desproporcional? Como o senhor vê essa questão aí? Legal. A mobilidade urbana é um assunto bem interessante, porque voltamos ao fator do usuário não ser o foco da atenção. Então, por exemplo, a gente tem 22 quilômetros de ciclovia aqui em Indaiatuba, que é ciclovia pra caramba. Mas quando a gente vê aonde está situada essa ciclovia, é ao redor do parque. Muito legal ter ciclovia ao redor do parque. Mas o trabalhador que sai da Morada do Sol e vai para o centro, ele só usa uma partezinha. Então, assim, a gente está privilegiando a estética ou o usuário? É isso que precisamos voltar ao foco. E é a mobilidade urbana, voltamos um pouquinho ao transporte coletivo. Por exemplo, quando fazemos a obra da Área Barnabé, né, que foi transformar aquela parte em estacionamento, que tinha uma ciclofaixa e aí tiraram para fazer o estacionamento. Não seria mais interessante, ao invés disso, ter aumentado a frota de ônibus? Não seria mais produtivo? E a partir do momento que você foca na melhora do transporte público, você também incentiva, que foi o que eles usaram para fazer, para movimentar o comércio local. Mas se a pessoa está a pé, se a pessoa não precisa do carro, ela também andaria lá, ela também faria suas compras lá. Então, o que a gente precisa fazer é renovar todo esse sistema da mobilidade urbana, repensar o usuário no foco do problema, e não redução de custo, e não pensar, por exemplo, quando a gente pega no 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão que foi dado à empresa de ônibus para garantir a manutenção dos serviços dela. Hoje, para você saber, hoje a gente paga em torno de R$ 8,00 por passagem. Muita coisa. Claro, o usuário paga 4, mas o total que a cidade paga é R$ 8,00. Então, assim, é um absurdo. Se pegássemos esses R$ 8,00, quanto custaria para o município hoje, realmente, se prestássemos o bom serviço, que eu tenho certeza que, assim como prestamos no SAI, conseguiríamos prestar também no transporte? Quanto que sairia para a cidade? O foco tem que ser o usuário e não a redução de custo. Eu quero falar com você que está nos assistindo que, se sentir prejudicado por qualquer matéria, nós te damos o direito de resposta. Ulisses, um assunto muito interessante. A cada 10 empregos no mundo, cada 10, 3 são gerados através do turismo. A nossa cidade de Indaiatuba tem muitos pontos a ser explorados. Na sua visão, o que pode ser feito para retrabalhar esses pontos, melhorar? Inclusive, no nosso bairro de Morada do Sol, nós temos um lugar chamado Floresta Parque, que nós estamos brigando, lutando para que alguma coisa aconteça, para que o nosso bairro, que é o maior bairro de Indaiatuba, possa cada dia ficar melhor. E esse fazer uma busca do saber é muito bem-vindo. O que o senhor pode falar aí para os nossos ouvintes? O que eu enxergo como uma boa fonte de... Primeiro acho que é importante ressaltar o turismo, né? Inclusive, eu acho que se eu não fosse economista, eu seria assim como eu fui, e com certeza em algum momento eu voltaria a ser garçom, porque vou falar que é um serviço que particularmente é um dos que eu mais gosto, porque acho que traz a gente para perto das pessoas que a gente atende, né? É uma das coisas que eu mais gosto, e provavelmente algum de vocês já foi atendido por mim, servido por mim enquanto garçom. É um orgulho muito grande para mim isso. Uma coisa que eu acho, assim, até por Indaiatuba fazer parte do circuito das frutas, eu acho que a agricultura familiar poderia ser muito mais trabalhada, né? Esse caso da Morada do Sol, eu acho que faz parte de um movimento da cultura, levar a cultura além do parque ecológico para os outros bairros, né? Isso deveria ser um grande foco, porque eu participei de alguns movimentos culturais aqui no Campo Bonito, mas eu acho que a cultura tem que ser levada para todos os bairros, e a partir do momento disso você gera também um turismo
muito importante, além do parque ecológico, que hoje é o nosso ponto mais forte turístico. Mas voltando ainda a falar um pouquinho sobre a questão do circuito das frutas, a agricultura familiar faz parte, na verdade, uma boa parte dessa indústria de turismo. Então, se conseguíssemos, né, se os produtores das uvas se unir, né, isso é muito bem. União é o que nós precisamos. Exato. Se conseguíssemos fazer com que eles melhorassem, processassem seus produtos em suas próprias propriedades, eles conseguiriam montar lojas, né? Então você consegue melhorar, ampliar ainda mais dentro da região. Nós que estamos tão perto de São Paulo, de Campinas, que já deixou de ser uma cidade agrícola, e próxima do aeroporto, então com certeza esse turismo rural seria muito bem trabalhado por nós, né? E assim, a partir do momento que nós levamos a cultura para além do parque ecológico, com certeza a cultura também faz parte e atrai os turistas para a cidade. Isso é fantástico, é um projeto audacioso que é muito bem-vindo. Através da união nós conseguimos chegar em um lugar, em um patamar mais alto. Isso mesmo. Cultura e turismo são coisas que a gente tem deixado muito de lado nesse momento. Eu tenho certeza que os munícipes concordam muito com a gente nesse momento. Isso é fato. Ulisses, chegamos mais ao final de uma programação. Eu quero dizer para você que o programa Frente a Frente do Toninho está sempre à sua disposição. Muito obrigado. As suas considerações. Muito obrigado, Toninho, e aos espectadores, obrigado mesmo por essa oportunidade. Agradeço e acho que até como ponto central e além de uma pré-candidatura, eu gostaria de ver que os munícipes e também os governantes, tanto de Indaiatuba quanto do Brasil afora, entendessem o papel do usuário no centro da nossa prestação de serviço. Não é economia de área, não é economia de serviços, não é economia de gasto, é prestação de serviço o melhor que a gente consegue. E eu tenho certeza que Indaiatuba tem muito potencial para isso, seja na creche, seja na água, seja na educação, seja na segurança pública. Eu tenho certeza que a gente tem muito para caminhar e eu conto com todo mundo nessa luta por uma democracia participativa. Ulisses, que é formado em economia, que morou um tempo na Austrália e que está aqui hoje trazendo as suas experiências do que ele aprendeu lá fora, que é trazer para a nossa cidade de Indaiatuba, que está aqui com toda a sua equipe, aí, seus assessores, e está aqui aí acompanhado, e meus parabéns, quero mandar um abraço para toda a assessoria do nosso futuro prefeito, o pré-candidato a prefeito de Indaiatuba, e um abraço a todos aí. Você que acompanha o nosso trabalho, dá um like aí, tá? Divulga, manda para seus amigos. Obrigado, pessoal.